Vamos tocar o barco, minha gente. Hoje, expectativa geral no noticiário em torno da semana que Jair Bolsonaro, o presidente eleito, passará em Brasília para tomar um contato, que eu chamaria que é o primeiro contato dele com a realidade pós-eleitoral, né? Campanha foi aquilo que nós vimos, muita polarização, muita radicalização, né? Muita histeria, muito ataque de pelanca, frases e promessas feitas em função dos humores do momento, para sensibilizar todo tipo de maluquice que pudesse estar no ar e resultar na captura de alguns votos. E aí você vai fazendo uma campanha que desenha os candidatos como figuras que, uma vez no poder, no exercício da presidência, seguirão aquele roteiro. Falso, minha gente. Não é assim que funciona. Aliás, não é assim que funciona em nenhum lugar do mundo. Claro que um presidente que diz que vai pintar de vermelho todas as viaturas oficiais do país, ou de azul ou de amarelo, pode levar adiante uma bobagem como essa, dispendiosa e inútil, porque, afinal de contas, é só tomar essa decisão, comprar a tinta e mandar pintar. Mas quando ele começa a sinalizar ou a prometer outras coisas, ou a ter a intenção de implementar outras coisas, ele precisa fazer o que o Garrincha perguntou ao Feola na Copa de 58, quando Vicente Feola disse para ele, segundo o folclore, que no jogo contra a Rússia, decisivo, ele tinha que pegar a bola pela direita, driblar o primeiro, driblar o segundo, driblar o terceiro, ir para a linha de fundo, centrar para alguém fazer o gol de cabeça. E o Garrincha, na sua genialidade, que ia além das pernas tortas, perguntou para o gordo Feola, mas já combinou com os russos? Então, hoje, Bolsonaro, na verdade, a partir de amanhã, Bolsonaro em Brasília começa a ter que combinar com os russos aquilo que, de fato, pretendia ou pretende fazer ou sonha fazer na presidência da República. E quem são os russos? Os russos é a realidade. É a soma do Congresso, com o próprio Executivo com suas precariedades, suas limitações de orçamento, de gente, seja lá do que for, né? E principalmente o Judiciário, que funciona constitucionalmente como um poder moderador ali, né? De chegar e dizer, não, isso aí não pode, você gosta, aprovou no Congresso, mas não pode passar, porque a Constituição, guardiã maior, está completando 30 anos, a Constituição de 88, não permite. Hoje, por exemplo, os jornais estão mostrando aqui e ali, mas especialmente o Globo, que decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal impedem que Bolsonaro concretize, mesmo que com apoio do Congresso, algumas ações que ele prometeu durante a campanha. Há indicações, segundo a reportagem, que ouviu alguns ministros do Supremo, que medidas como a redução da maioridade penal, né, o fim das audiências de custódia, né, a progressão de pena, que de fato a sociedade vê com todos esses temas com uma certa impaciência, uma certa irritação. A redução da maioridade penal é uma demanda que está colocada aí pela sociedade, querendo que os crimes cometidos por quem tem 16, 17 anos sejam considerados iguais aos crimes por quem tem mais de 18. Progressão de pena é aquele negócio que o cara é condenado a 20 anos, fica bonzinho na cadeia, cumpre 3, vai embora, e o índice de reincidência de figuras oriundas do sistema penal é gigantesco no Brasil. As audiências de custódia também, que são consideradas aí um atenuante para o criminoso, uma facilidade para o criminoso. Cadeias superlotadas, o Supremo decidiu, por exemplo, minha gente, que presos em cadeias superlotadas têm direito à indenização do Estado. E Bolsonaro disse que se tiver que botar mais presos dentro das cadeias como elas estão, ele vai botar um em cima do outro. Foi uma frase do presidente. O presidente também sinalizou, anunciou intenções na área diplomática, por exemplo, nas relações internacionais do Brasil com fóruns internacionais e tudo mais, coisas como a saída do Acordo de Paris. Depois ele moderou essa abordagem, sinalizou que tem a intenção de transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Israel, afirmou, aliás, que pretende fazer isso, para Jerusalém, me desculpem, uma ala de sua assessoria acha que tem que fazer isso mesmo e tal, e muita gente vem ponderando que medidas como essa, especialmente a da transferência da embaixada, abririam uma frente de tensão
com o mundo árabe, que é um importante parceiro comercial, cultural, enfim, histórico do Brasil, tanto quanto Israel, mas abriria uma frente de tensão e de conflitos que simplesmente não faz sentido diante dos objetivos e das necessidades e carências que o Brasil enfrenta, que são gravíssimas e que não precisam trazer problemas adicionais para esse cenário. A atitude de ter transferido a embaixada do país de Tel Aviv para Jerusalém foi tomada por Donald Trump, só foi acompanhada, se não me falha a memória, no mundo inteiro pela Guatemala ou Nicarágua, não sei, um país centro-americano, não me lembro agora qual foi o outro país, o único país que além dos Estados Unidos fez isso. As razões que levaram Donald Trump a essa decisão envolvem cenários de natureza estratégica, geopolítica, econômica e política interna, o apoio da comunidade judaica e o peso da comunidade judaica dentro dos Estados Unidos do ponto de vista político, cultural e econômico é inegável. O alinhamento de Israel e Estados Unidos no cenário do Oriente Médio é um fato histórico também. Há ali adversários comuns, há um cenário delicado, complicado, difícil, que todos conhecem. É compreensível, né? Embora possa não ser aceitável por muitos, mas é compreensível que um presidente americano queira tomar decisões naquele cenário que dizem respeito ao protagonismo americano ali, ao jogo global de dominação da região, de disputa pela região, né? O cenário de produção de petróleo, interesses estratégicos, geopolíticos e tudo mais. Mas o Brasil, a pergunta que está se fazendo em Brasília é se faz sentido o Brasil entrar numa bola dividida dessa, com que tipo de objetivo para atender a que tipo de expectativa. Claro... É Guatemala, tá? É Guatemala, né? Vejo que alguma coisa que soma Guatemala aos Estados Unidos e ninguém mais é algo que precisa ser perguntado se faz sentido. Além do que, a ONU não reconhece Jerusalém como capital de Israel. É preciso entender que uma atitude como essa tomada pelos Estados Unidos está peitando a ONU, peitando relações com o mundo árabe, e que os Estados Unidos têm cacife, embora equivocadamente utilizado nesse caso, mas tem cacife para fazer isso. O Brasil não tem e nem tem porquê. Então, essas questões no seu conjunto vão começar a ser enfrentadas na prática pela equipe de Bolsonaro e pelo próprio Bolsonaro a partir desta semana, quando, ainda que não empossado no governo, ele começa a pisar no terreno real de Brasília, de suas instituições, das limitações que elas impõem, do equilíbrio que precisa encontrar nas negociações políticas, nas negociações formais para a implantação de seu governo e início de sua gestão. Isso quer dizer o seguinte, minha gente, em resumo, é que Brasília, com suas instituições, com suas peculiaridades, com suas camadas tectônicas, empurrará Bolsonaro para a moderação. Não há outro caminho que não seja o da moderação em vários pontos, porque eles, repito, enfrentarão barreiras intransponíveis no campo legislativo, no campo econômico, no campo diplomático, né, e no campo judicial. Esta resistência que muitas coisas colocam a roubos de campanhas tenderão a manifestar sua presença quando Bolsonaro e sua equipe chegarem a Brasília e dizer: agora eu quero a reforma da Previdência para amanhã, eu quero a autonomia do Banco Central com essa configuração. Ali vai ter que negociar. É a hora de começar a negociar com os russos, que são, em tese, os adversários dessas teses, e, acima de tudo, com a realidade. A realidade começa a se impor ao presidente Bolsonaro a partir desta semana de forma prática, e a sua equipe também, e mais ainda se imporá a ele de forma ainda mais prática, mais aguda, quando ele de fato assumir a presidência da República. Uma boa parte do discurso de campanha terá que passar pelo coador da realidade que Brasília vai impor. Essa realidade, para vocês terem ideia, hoje na primeira página do Estado de São Paulo, mostra que tem pouco de espuma e muito de concreto. A ideia de governar ou de manter a discussão política no plano da espuma, que é o que tem predominado até aqui, vou acontecer, etc. e tal,
tem que vai se deparar obrigatoriamente com uma realidade que está colocada hoje, por exemplo, numa das suas faces, na capa do Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte ainda não têm verba em caixa para pagar o 13º do seu funcionalismo. Zeina Latif, economista ouvida pelo Canal Livre há poucos dias, perguntado sobre quanto tempo ainda falta para o país, nos estados principalmente, entrarem em crise econômica de não poderem pagar folha de salário e aposentadorias, perguntei qual é o prazo. Não tem mais prazo. Essa realidade já está colocada. Vejam que são 4 estados, 3 deles muito grandes, muito importantes economicamente, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do Rio Grande do Norte, segundo o Estado de São Paulo, não tem dinheiro para pagar o 13º do funcionalismo mês que vem. Alguns até costumavam pagar a primeira parte do salário do 13º no mês de novembro. Não há dinheiro em caixa nos estados. O país está quebrado. A economia brasileira está dando sinais de que quer recuperar no campo privado, com indústrias tentando investimentos, anunciando comércio, anunciando expectativas boas, Black Friday hoje, nos próximos dias e tal, Natal está vindo aí e tal. A economia real tentando sobreviver, tentando avançar, mas a economia do Estado quebrada, sem dinheiro para nada. Esta é a realidade que os russos vão dizer para Bolsonaro que precisa ser enfrentada antes que a espuma e o drible de efeito produza qualquer consequência. A gente que não recebeu o 13º do ano passado. Ainda em algum... Bom, isso sem considerar prefeituras, ô Barão, que aparecem menos no radar do noticiário nacional, mas várias delas estão em situação caótica, interrompendo serviços, não pagando fornecedores, e o diabo, a realidade do Estado brasileiro já colocada na prática é uma realidade falimentar, e é isso que precisa ser enfrentado. Você pode querer que pinte os carros de vermelho, você pode querer que pinte os carros de amarelo, pode querer que extinga os carros, tudo bem, tudo isso é uma demanda de uma parte da sociedade, faz muito barulho na imprensa, mas, repito, a realidade vai se colocar diante de Bolsonaro e de sua equipe a partir de agora de maneira incontornável. Os russos não querem conversa. Os russos vão meter o pé na canela de quem tentar passar pela realidade sem lidar com ela de forma verdadeira, de forma real. É redundante, mas é isso. E isso vai impor, repito, negociar. Caminhar em direção à negociação, à conciliação, tem que ouvir o Supremo, tem que ouvir a Procuradoria-Geral da República, tem que ouvir o Executivo, tem que ouvir o Congresso, principalmente, para ver o que resulta disso aí. A moderação, pelo menos em parte, tenderá a entrar em cena a partir desta semana. Vamos ver. Toca o barco.